Bom dia, meus atrasados. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, professor. Tudo bem, professor Felipe? Desculpa Tudo pelo bem. atraso. Ó, o Marião tá aí já, sempre aí. Bom dia. Faz tempo que eu não vejo a Fátima na aula. Eu acho que eu nem lembro do seu rosto, Fátima. Na aula passada eu não estava, porque como eu estou home office, eu precisei trabalhar de manhã na última sexta. Mas eu já Entendi. consegui arrumar meu horário lá e agora eu vou conseguir estar sempre na sua aula, professor. Você conseguiu assistir a aula online da aula passada? Sim, assim, professor. Eu comecei a assistir, só que daí eu fiquei meio perdida. Eu não entendi muito bem, mas aí eu já estou tentando acompanhar com as meninas. Eu estou acompanhando com a Camille, a Claudiane e a Fernanda. A gente está ajudando uma a outra. Tá, o importante é você não ficar, deixar a matéria acumular. Tudo bem? Aí, hoje, por exemplo, a gente vai estar na aula 3.3. Tudo bem, professor. Beleza? A Fran entrou. Fran, você tá bem? Tá tudo bem? Tô bem sim, professor. Então tá bom. Conseguiu assistir a nossa aula do AVA da semana passada? Eu assisti, eu tava aqui. Verdade, então tá bom. Então, vamos dar só mais uns minutinhos, que aí o pessoal vai entrando e já não entra meio perdido, né? Eu queria montar uma atividade para vocês hoje, valendo alguns pontos. Eu não consegui, porque a minha vida tá uma loucura. E na semana que vem, como vocês sabem, vai ser uma semana em que eu vou dar uma live aqui para um monte de gente. Vocês estão sabendo, né? Sim ou Sim, não? recebi no grupo. Sim. Então, na semana que vem, eu vou dar uma espécie de um mini curso falando sobre juros abusivos em financiamento, como vocês fogem disso, como negociar os juros. E aí, no final, eu vou dar um formulário para quem fizer, e esse formulário ele vai valer um certificado de horas. Então, quem atingir uma pontuação mínima, eu vou encaminhar o certificado por e-mail. Aí, no dia 29, uma semana antes das provas, lá, eu vou passar uma atividade valendo pontos, né? Então, antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou dar pontos para vocês pelo AVA, 500 pontos para quem conseguir completar o AVA até o final da sessão 3. Beleza? Então, eu acho que até o final de semana, agora eu entro lá no AVA e lanço 500 pontos para quem terminou até a sessão 3. Pode ser? Beleza. Ok, professor. Então, o que eu vou fazer até o final de semana? E falar, estou fazendo nada aqui, vou lá ajudar meu aluno. Quem terminou até a sessão 3 ganha o quê? 1000 pontos. 2.000 pontos. 500 pontos. É isso aí. Belezura? Pessoal, você tem alguma noção por que está entrando tão pouca gente na nossa turma de manhã? Professor, eu não sei. Eu vou mandar o link lá no grupo para ver se mais alguém entra, tá bom? Tá bom, agradeço, porque, nossa, é tão pouco aluno que eu tenho de manhã, e assim, é só nessa disciplina. E é uma disciplina que eu gosto tanto da turma, sabe? Eu tô achando muito estranho. Na aula de segunda-feira entra 2 pessoas, professor. Eu e outra menina. Quem que é o professor? É a professora Márcia Marcondes. Nossa, ela é fantástica também. Eu vou mandar o link aqui no grupo, tá? Tá bom.
Fala, ó, o professor está esperando. Quem tiver o número do pessoal da logística do primeiro ano, manda para todo mundo aí, fala que a gente está esperando eles entrarem para a gente começar. Antes da gente começar, vamos bater um papo. Ontem eu praticamente não dormi, trabalhei o dia inteiro que Deus deu, desde a hora que eu acordei até a hora que eu fui dormir. Hoje eu acordei no horário, morrendo de desespero, achando que eu tinha perdido a hora. Tô aqui. Graças a Deus vocês estão aqui hoje, porque já teve sexta-feira que eu cheguei aqui de manhã, que eu tinha 2 alunos. E assim, eu fico preocupado porque às vezes eu acho que o problema tá em mim, sabe? Que eu tô dando uma aula ruim, alguma coisa assim. Mas é porque, sei lá, a turma acho que tá meio desinteressada. Não sei o que tá acontecendo, o que eu posso resolver para vocês. Se tiver alguma coisa ao meu alcance, eu vou resolver, sabe? Eu tento resolver. Vocês sabem que comigo não tem tempo ruim. Não sei, eu acho que falta, sabe o que pra gente? O nosso café da manhã, junto, reunido. Se a gente estivesse fazendo o nosso café da manhã junto, tava todo mundo na sala. Eu acho que o povo tá com preguiça, professor. Todo mundo em casa, ninguém acorda. É verdade, Joyce. Tem alguém, eu não sei se tem alguém aí representando a logística, mas a gente tem um grupo com os meninos da logística e do RH da sua matéria. Se você quiser, eu mando lá. Mas a Ingrid Manda, já por mandou uma favor. vez. Manda para eles e fala assim que o professor falou que vai tirar 500 pontos de todo mundo da logística. Tá bom, eu vou dar um toque lá para eles entrarem nas aulas. Pode falar, fala assim que o professor falou que vai tirar 500 pontos de todo mundo da logística e que ele não quer nem saber. Tá bom, pode deixar. Pode falar isso no ADM primeiro semestre também? É o quê? Pode falar que você vai tirar 500 pontos pro grupo aqui do ADM também? Sim, fala também. Ô, professor, a respeito dessa pergunta que o senhor fez aí, logo no começo dessa pandemia toda, eu trabalho no comércio. Eu tive uma dificuldade muito grande em questão de remanejamento de horário, né? Para deixar o trabalho garantido lá, eu tive que dançar conforme a música que eles tocaram. Então, as primeiras aulas aí eu não estava conseguindo acompanhar. A sua matéria, como as outras, é de extrema importância na minha vida profissional, né? Na minha vida em si. Então, o que eu fiz? Agora que o comércio, onde que eu trabalho, está mais maleável, quase voltando ao normal, o senhor pode perceber que as últimas aulas eu estou conseguindo acompanhar, hoje eu estou conseguindo acompanhar devido ao quê? Devido a estar conseguindo, assim, entre aspas, retornar ao meu horário normal de trabalho, né? Mas eu tive uma dificuldade muito grande no começo de entrar nas aulas devido a esse remanejamento de horário. Hoje, mas eu fazia assim, vinha, chegava, não consegui fazer aula de manhã, à noite, na hora que eu chegava, entrava, assistia a aula, ia procurando assimilar, entender o conteúdo em si, né? Eu acredito que tenha outras pessoas que não tenha, que, sei lá, não esteja tendo aí a mesma condições de estar entrando na aula, mas é igual o senhor falou na outra aula, vai ter como o senhor basear isso aí pelo AVA, né? Se a pessoa está entrando, está tendo conteúdo, mas assim, para mim particularmente foi muito difícil, sabe? Eu fiquei até feliz que as coisas começaram a voltar ao normal, de eu estar conseguindo acessar a aula, porque eu já estava dando um desespero muito grande, porque não é a mesma coisa a gente ter esse tete a tete, igual eu prefiro aulas presencial, tá lá na sala de aula que eu levanto a mão e converso, né, pessoalmente. Mas eu fiquei, assim, bem aflito com essa situação, viu? Sim, mas você me avisou, sabe? Você foi um cara que me avisou, e isso é uma coisa de se entender. Agora, por exemplo, uma sala inteira da logística não está entrando. Eu concordo, Essa é a diferença. Entendeu? Entendi. Dá para se basear nisso, porque você é um cara que se preocupou, me avisou, falou, ó, professor, estou com problema no horário. E isso, para mim, no meu entendimento, é justificável. Você podia mandar um e-mail, uma mensagem, eu vou entender.
Agora, pô, uma sala inteira não entrar na minha aula, aí não dá. Eu Aí, entendo. aí não tem como, sabe? O pessoal não tá entrando porque tá acontecendo alguma outra coisa. Bom dia, Dorminhoca. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Benício não deixou você acordar hoje? Mas quando tá aqui chorando, querendo dormir, Tadinho. Bom, então, vamos Dei um iniciar a aula passeio de hoje? só a Ingrid veio, professor. Mas Tá avisei eu lá. já, eu já tava procurando o link para entrar, e a Joyce mandou, aí facilitou a minha vida. Ó, Rodrigo Senna entrou, eu quero saber do pessoal da logística. O professor, a Renata mandou aqui no grupo, pediu, né, para mim te avisar que ela não vai conseguir assistir sua aula hoje, que ela está ajudando na confecções de máscaras, mas ela vai assistir quando estiver disponível lá no Lava, tá? Tá bom, fala assim que eu mandei um beijo pra ela e mandei boa sorte também. Bom, obrigada. Mas manda no particular, tá? Não manda Tudo no bem. não. Mas toca o terror nesses grupos que eu quero todo mundo entrando. Tá bom? Então vamos lá, gente. A aula de hoje, então, é a sessão, a unidade 3 na sessão 3. Deixa eu tentar abrir aqui. Professor, na última aula, eu acho que essa semana também eu acessei a sua matéria no AVA, não tinha o link ainda da última aula. Sério? Não aparecia para mim. E, na verdade, toda vez que aparece, algumas vezes, na verdade, aparece como um erro, não só da sua disciplina, como um erro, um xizinho, e não aparece o vídeo para mim. Eu não consigo assistir a aula de novo. Às vezes eu não consigo Deixa eu ver anotar uma no coisa. caderno, no ato. E aí eu pego depois. Peraí, deixa eu só ver uma coisa, que aí eu já vejo se foi ou não. O computador hoje deu pra bugar. Peraí que a gente já vê isso junto, tá? Todo mundo vê minha página aqui? Todo mundo vê meu Google Chrome? Dá para Sim. ver? Sim, tô vendo. Ó, eu lancei as duas na unidade 3, seção 1 e 2, tá? São as mesmas. Tá bom, Porque a gente deu duas aulas numa só. tá. Então, vou vir aqui, vou copiar esse link e vou colar no YouTube. Para mim, entrou. Ó, aula 9 e 10, matemática financeira. Então, para mim, tá normalzão. Beleza, eu vou dar uma olhada lá de novo. Tá? Às vezes, o ruim é que, como carrega no YouTube, ele não carrega no portal do AVA. Aí você tem que sair do AVA e entrar no YouTube. Às vezes, quando eu vou acessar, o que que acontece? Também aparece aquele xizinho. Aí eu só volto uma para trás e depois tento de novo, tipo no tranco, sabe? Aí aparece normal, aí eu consigo assistir. Eu estava conseguindo assistir as aulas depois. Mas sempre na primeira tentativa aparecia o X, aí eu volto uma casa para trás e vou de novo para frente, aí ele aparece. É tipo um erro de leitura, sei lá, mas sempre dava certo.
O meu aparece isso também, aparece esse xizinho. Só que já aconteceu de eu sair do AVE, entrar de novo e o vídeo não carregar. Hoje a aula, pessoal, quer dizer, hoje, pessoal, a aula vai ser ainda sobre o valor presente, só que em condições especiais. Então, nessa sessão, a gente vai atender algumas a condições técnicas e gerais, que são conhecer métodos e técnicas de cálculo de dinheiro no tempo e conhecer algumas técnicas de taxas nominais equivalentes. Continuaremos estudando situações de valor presente, mas agora em condições especiais, como financiamentos em séries uniformes de pagamento com o seu iniciamento postergado. Então, o que é isso? Exemplificando uma maneira de falar desse iniciamento postergado, você pode comprar um produto hoje, porém financiar em 24 vezes mensais iguais, começando a pagar daqui 3 meses. Então, iniciar um financiamento postergado significa que você pode iniciar esse pagamento daqui 2, 3, 4 meses, conforme o combinado em contrato. Esses estudos, eles se tornam muito interessantes porque se tratam de situações que já vivemos, ou pelo menos já tomamos conhecimento de propagandas assim. Então, quem nunca passou assim por uma situação, comece a pagar daqui 4 meses, comece a pagar daqui 3 meses, comece a pagar só em julho. Será que esse tipo de propaganda é um tipo de propaganda que realmente vale a pena a gente pensar? O que vocês acham? Para mim não é bacana, porque sempre tem alguma coisinha aí, nada vem. Sempre eles vão querer te pegar por ali, né? Fala assim, começa a pagar só daqui 3 meses, mas será que você não vai pagar mais por isso? Pensa Ninguém assim. dá gato por lebre, né? Então, aqui aprenderemos a calcular os valores de parcelas à vista, o número de parcelas desse tipo de financiamento com ou sem entrada. Você tem que conhecer o problema da situação real, definido no início dessa unidade, que gerou uma situação-problema, a qual deverá resolver se apoiando nas teorias a serem apresentadas nessa sessão. Mas vamos tomar conhecimento da situação-problema. Então, vamos ter um exemplo aqui dessa situação-problema. Você deseja financiar um veículo cujo valor à vista é de R$ 38.000 e o vendedor da loja lhe apresentou a forma de financiamento que é 48 vezes mensais sob uma taxa de juros nominal de 18% ao ano, com uma entrada de 20%, pagando a primeira após 3 meses. Então, a gente já viu esse caso na sessão anterior, só que o que entra aqui? Você só vai pagar a primeira mensal desse veículo após 3 meses do fechamento de contrato. Então, essa cláusula acabou de entrar aí no seu financiamento. Você vai falar, ai, que legal, vou ficar 3 meses aí sem pagar, né? Cuidado. Vamos aos estudos para que você tenha condições de desenvolver essa situação-problema. Então, a gente vai entrar agora na teoria desse caso. Como exemplificado na sessão anterior, estudaremos que o financiamento, no início dos pagamentos das parcelas, eles ocorrem por um determinado tempo, que a gente vai chamar de K. Antes de definirmos as equações que regem essa situação, vamos entender o conceito da aplicação. Compre hoje e financie para começar a pagar daqui K período. Então, esse período que você vai ter ali de lambuja para começar a pagar, a gente vai chamar ele de K. Então, vamos ver no diagrama. Ó. No tempo zero, você vai começar a pagar a primeira parcela a partir do tempo K. Então, as mensais que você não está pagando seria K-1, K-2, etc. E aí você começa a pagar parcela 1, parcela 2, parcela 3, até o final da parcela, em relação ao tempo inteiro desse financiamento. Quando você compra um produto e o financia, para começar a pagar após K, que é aquele período que você tem para iniciar o pagamento,
No cálculo de financiamento, é como se você tivesse comprado em um período antes do vencimento da primeira parcela. Então, considera-se que você comprou na data K-1, ou seja, antes de começar o parcelamento. Mas essa situação ela é considerada no cálculo financeiro cobrando juros compostos no ato da compra, ou seja, antes de você começar a pagar parcela, que vem se reajustando no valor à vista do produto. Então, o valor presente ele vai ser igual ao valor à vista vezes 1 mais I, que seria a taxa de juros compostos, elevado a K menos 1, antes de você mesmo começar a pagar suas parcelas. Então, quando você tem esse período de lambuja para não começar a pagar, você já está incidindo juros no seu parcelamento, mesmo que você não saiba. Pode parecer complicado, mas é muito simples. Você dependerá de duas equações já conhecidas, só que combinadas, para resolver esse problema. Quais que são elas? A primeira equação é lá do início da disciplina, lembra? Montante é igual a capital vezes 1 mais taxa equivalente, efetiva, perdão, elevado ao tempo, e valor presente é igual a parcelamento vezes 1 menos 1 mais i, elevado a menos n, tudo isso dividido por 1. Então, essas duas fórmulas, que são as fórmulas que a gente mais viu até agora, elas vão se relacionar para a gente conseguir achar a fórmula que vai envolver ali o pagamento, né, dessas parcelas com essa lambuja para entrada. E onde que a gente vai chegar com isso? A gente vai chegar justamente nessa fórmula de valor presente, só que o valor presente não é mais o que vai ser financiado. Quem que a gente vai financiar? O valor à vista vezes 1 mais os juros elevado a K menos 1. Por quê? Porque os meses que você ficou sem pagar a parcela, eles vão incidir diretamente no valor à vista que você vai estar financiando, porém, você não vai pagar a parcela sobre eles. Então, como que a gente lê essa fórmula? Valor à vista do produto vezes 1 mais a minha taxa de juros compostos, então já estou incidindo taxa de juros compostos nesse valor à vista, elevado à carência do período em que acarretará o início do pagamento do meu financiamento, menos 1, igual parcelamento vezes 1, menos 1, mais taxa de juros compostos de novo, elevado a menos o período total do financiamento, fecha chaves, tudo isso dividido pela taxa de juros compostos. Então, nesse caso em especial, eu vou ter uma fórmula um pouco mais complexa, mas se eu tenho uma carência para iniciar o pagamento dessa taxa de juros compostas, essa carência ela já vai incidir juros sobre o meu valor inicial. Então, se eu tenho 2 meses, 3 meses, 4 meses para começar a pagar, eu já vou estar incidindo juros no meu valor inicial. Perigoso, não é perigoso? O que vocês acharam? Copiaram? Tem alguém aí vivo? O que dá para entender é que nessa situação aí, a única coisa que a pessoa vai estar ganhando é tempo, né? Porque os juros vai vir que vir. Exatamente. Você vai estar ganhando ali uma carência para começar a pagar, mas você já vai estar incidindo juros no valor que você vai financiar, antes de começar a pagar. É só tiro atrás de tiro aí. Na hora que vocês copiarem, vocês me avisam, tá?
Só para ter uma ideia, vocês vão participar do workshop da semana que vem? Da minha live de financeira? Sim. Eu vou, já coloquei aqui no calendário. Eu tenho Fechou. amnésia, né? Vamos sim. É só acessar essa mesma live e no final eu vou dar um forms para vocês fazerem. Aí quem preencher o forms e acertar no mínimo metade, eu mando o certificado por e-mail. Vocês são muito chiques, né? Quem não quer um certificado de 5 horas fazendo isso em casa? É bom, né? Eu queria ver como que vai ficar a gente tem uma certa quantidade de horas que a gente faz, eu esqueci como que fala, como que fica, professor? Tipo, que a gente teria que participar de palestras, de workshops, eles vão alterar, será? Ah, eu não sei. Gente, tem tanto site online oferecendo curso. Posso dar mais dicas de Não, uns? eu tô fazendo um agora, mas isso conta? Eu posso Muito acrescentar lá? conta. Muito conta. Ó, aqui eu já copiei, já. Manda a dica, professor. Ó, tem o próprio site da Croton, que tem. Agora, uns que eu gosto muito. Tem a FGV, tem curso livre grátis. Eu não achei nenhum. Aliás, tem um lá de matemática financeira. Eu achei bacana, mas não, eu não me inscrevi. Lá tem matemática, tem vários na FGV. De gestão, de matemática. Tem vários, vários mesmo. Muito bom. Tem na Câmara Municipal, na Câmara dos Deputados, né? Desculpa, municipal não, na Câmara dos Deputados de Brasília tem alguns também muito bons, gestão de projeto, muito bom. Veduca tem, que mais? Fundação Bradesco tem. Nossa, tem muito site. Assim, se vocês quiserem procurar a fundo, entra naquele site Catraca Livre, que lá eles dão dicas de vários cursos online gratuitos, com certificado. Essa semana, inclusive, eu fiz um curso na Câmara dos Deputados, ó. Eu estava com um tempinho livre e eu precisava fazer um curso de gestão de projetos, que eu estava com algumas coisas que eu precisava pegar. Eu não sei nem se está por aqui. Eu tinha até impresso. Aí eu fui lá e fiz e eu achei super gostoso de fazer, super tranquilo. Eu estou fazendo segurança do trabalho no Senai, professor. Ah, eu fiz também já. Lá tem Fez? competência de segurança do trabalho, lá tem design arquitetônico. Eu queria fazer alguma coisa relacionada à sua matéria, mas não, tipo, que nem essa matemática financeira. Eu tenho medo de repetir as mesmas coisas e aí não tem vantagem. Ah, mas faz sim, é bom. Tá online, faz. Tá em casa mesmo. É? Às vezes você aprende alguma coisa extra, bem legal. Às vezes o método de ensino é diferente. Pessoal, já copiaram a formulinha? Já. Assim, Passando, tá? Agora, caso o financiamento tenha uma entrada, ainda muda, porque no lugar do valor à vista, eu vou ter valor à vista menos entrada. Mas esse Senai Transversal EAD também é bem legal. Eu sou o É, louco dos cursos, eu não posso ver uma brecha que eu estou fazendo um curso. é bom, né? Ah, eu gosto. Ó, artigo, 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 artigo. Ontem
eu estava na minha aula do mestrado online, porque está tudo online agora, eu apresentei um artigo de não sei quantas páginas que eu me matei para fazer. Entrevistei 266 pessoas para fazer o artigo. E você sabe que eu ouvi da minha professora? O quê? Eu até anotei aqui, ó. No artigo eu falava sobre a sensação de pertencimento do local, onde as pessoas elas moravam em um bairro e a qual distrito elas acreditavam pertencer àquele bairro. Sabe o que a minha professora me disse? Ela disse assim, ó, a divisão administrativa não é relevante, ou seja, minha pesquisa não tinha relevância. Nossa. E ela falou assim, eu falava de um museu que em volta desse museu inteiro que deu origem a esse bairro, que é o Museu da Vila Regente Feijó, o Museu da Casa Regente Feijó, na Anália Franco, ele em volta dele inteiro ele é cercado por prédios super altos, né? Então ninguém nem vê ele. E ela falou assim, ali é só ele tem uma importância cultural, mas não tem necessidade de permeabilidade visual, ninguém precisa ver. Eita. Você acredita? Foda, Dá né? vontade de morrer, né? Nessas horas. Nossa, Professor, tá não no tem nada trabalho, mano. com você, não? Olha, não sei o que ela tá querendo de mim, não. Mas assim, a gente estuda pra cá. Gente, não sei, vocês acham que eu tenho uma inteligência abaixo da média? Não, senão você não estaria dando aula, né? Professor, Não é pode ter possível, certeza. sabe? Eu fiz uma pesquisa que me demorou muito tempo, gente. Eu fico sem dormir para a pessoa me falar uma coisa dessa. Eu me achei muito. Ah, talvez ela pode te. Ela pode ser aquele tipo de professora que pega. Sabe quando a pessoa cisma com o aluno? Não, mas Você sem deve ser bom necessidade. demais e aí ela fica com esse negócio. Eu fiz uma pesquisa assim enorme, sabe? Enorme. Aí teve. Não, o pior é que teve uma aluna que fez uma pesquisa nada a ver. Sabe aquele tipo de gente que apresenta qualquer coisa que parece que tirou ali de uma caixinha? Nada a ver a pesquisa. Horrível, né? Dá vontade Não, de assim, morrer era quando a gente vê essas coisas. absurdo. Era absurdo. Parecia que ela tinha feito num papel de pão. E ela apresentou e deram parabéns. Ai, meu Deus. Ai, Aí que eu, ótimo. gente, juro pra vocês que não era inveja, era indignação. Eu me senti assim desrespeitado. Falei, não, não, Isso não tá não. acontecendo. Epa, 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 epa. Professor, isso é decepcionante, viu? Sinceramente. Mas, como eu te disse, às vezes ela tem algum ponto contra você. Não é normal Pode ser acontecer pessoal. isso. Mas pode ser. Pode ser pessoal, sim. Porque tem professor assim, quando cisma com o aluno, pronto, parece a gente pode fazer o melhor, mas aí a pessoa sempre vai achar um jeito de criticar a gente. Eu já passei por isso. Gente, mas eu não cismo com o aluno, eu sou tão profissional, sabe? Eu trato todo mundo igual, Sim, professor, independente mas de... existem pessoas que não são profissionais, que não sabem dividir o profissional do Gente, mas eu pessoal. não conheço professor assim, de verdade. A Olha, gente eu trata aluno conheço. sem distinção de credo, de cruz, de gênero, de raça, de nada. Assim, na nossa formação, a gente aprende a ser impessoal, assim, de verdade, de coração. Tem Professor, mas aluno às que acha, às vezes. vezes, que a gente está pegando no pé e não. Mas às vezes existem pessoas que fazem o juramento que vocês fazem por fazer, mas a personalidade dela age dessa forma, que ela misture as coisas e, tipo, não gosto de você, não gosto de você, não interessa se você é meu aluno, se você não é, enfim, é isso. Tem gente que age dessa forma, infelizmente. Poxa. É triste, mas é a realidade. Às vezes parece, assim, que tem alguma situação ruim, mas, assim, juro para vocês que eu nunca peguei no pé de um aluno especial, sabe? Até porque a gente imagina o tanto de aluno que eu tenho.
Se eu for dar crédito especial ou pegar no pé de alguém especial, vocês acham que eu vou ter tempo para isso de verdade? Não, você já chamou ela para perguntar se ela tinha algum problema com você? Porque quando eu vejo esse tipo de coisa acontecer comigo, eu chego logo e pergunto se ela tem alguma coisa relacionada a mim que ela não goste, se ela tem algum problema comigo para a gente resolver. Gente, eu acho que o ápice foi ontem, sabe? Porque eu ainda não consegui entender. Para ela falar para mim que o museu que deu origem ao bairro não tem necessidade de ser visto, eu fiquei pensando, pera, a gente está falando do mesmo lugar? Mas como era online e eu não tinha mais chance de réplica, eu só anotei o que ela falou para repensar, mas eu repensei e falei, não, acho que eu tô legal. Eu acho que eu preciso beber uma birita. Ah, não. Se fosse eu ia logo perguntar se ela tinha algum problema comigo, qual é a dela, porque é muito difícil. E ainda mais em um mestrado que você precisa da nota de pontuação para passar essas coisas. É muito ruim. É muito ruim lidar com esse tipo de pessoa. A minha sorte é que ela não é a minha orientadora. A minha sorte é que essa disciplina que eu estou fazendo é uma disciplina extra em outra instituição, que eu preciso só computar a nota dela no meu histórico, porque o meu mestrado é na São Judas, e essa disciplina é na USP. Então eu tenho que publicar um artigo dela, mas eu volto para São Judas. Ah, entendi. Ah, mas graças a Deus, pelo menos isso, né? Gente, mas eu não sei o que eu vou publicar, porque tudo que eu fiz, o meu trabalho era mais completo, eu fiz uma pesquisa com 266 moradores. Mas não tem como você reivindicar isso, ir atrás, falar, não, olha, minha pesquisa é essa. Para você pode não importar, não ter relevância o museu, mas para as pessoas que moram no lugar tem relevância, é importante. Pode ser? Não dá para reivindicar desse jeito? Eu só tenho mais 2 aulas com ela, aí eu mandei uma mensagem pelo chat, falei, você pode me atender por e-mail ou pelo WhatsApp? Ela me ignorou. Ela e a professora... Ela não gosta de você por algum motivo e ela deixou isso transparecer demais. Não sei se ela tem inveja de você ou se você é completo demais. Não, enfim, eu já aí teria perguntado. O pior, eu fiz uma pesquisa burocrática falando sobre a região, porque ali tem várias administrações nessa região. Assim, o mesmo local tem várias subprefeituras que tomam conta. E isso não pode, né? Sim. Aí eu fiz uma pesquisa super legal, assim, envolvendo várias coisas. Aí ela falou assim para mim, essa parte de pesquisa territorial é desnecessária, você pode retirar também. Gente do céu. Gente, eu passei horas colocando isso. Horas. Sabe, confrontando as informações e compilando para chegar em um consenso. Entendi. Professor, é complicado. Eu já teria chamado ela no saco, já teria perguntado qual é o problema dela comigo. Se ela tinha algum problema pessoal comigo, eu queria resolver, porque ela estava me prejudicando como aluno e eu não ia gostar disso. Pior é a galera me chamando no WhatsApp depois, perguntando se estava tudo bem, porque eles não concordavam com ela. Ninguém concordou, óbvio que ninguém concordou. Não, mas você tinha que ver o que ela fez com o resto. Nossa, teve um aluno que deu dó. Gente, ó, essas aqui são as formulinhas com ou sem entrada, tá? Então, só para a gente ter um comparativo, quando eu não tenho entrada, eu evito de colocar a entrada porque eu não tenho, e quando eu tenho entrada, eu já coloco aqui. Então, esse sistema de carência, ele já vai fazer incidência de juros no valor à vista, e a carência, quando eu tenho entrada, só faz no valor da entrada e não faz, desculpa, só faz no valor à vista, mas não faz no valor da entrada. Do outro lado da igualdade, é praticamente o mesmo. Aqui é só um comparativo. Isso daqui eu posso passar, que vocês já notaram? Ou Sim, não? professor. Pode? Sim. Então, reflita. Quando que é válido fazer esse tipo de financiamento? Quando você não tem um valor inicial para começar a pagar e você está predisposto a pagar um pouco mais de juros, né? Exemplificando. Então, eu quero que vocês façam esse primeiro exercício. Um veículo cujo valor à vista é de R$30 mil,
foi anunciado para venda em 42 parcelas mensais e iguais, sob o regime da taxa de juros compostos de 2% ao mês, e também oferece o pagamento da primeira parcela após 3 meses do ato da compra. Determine o valor das parcelas de financiamento dessas condições. Então, qual que é a nossa incógnita? O valor das parcelas de financiamento. Todas as outras incógnitas a gente tem. Então, tentem resolver aí. Teve um aluno que falou, essa disciplina é sobre arquitetura e turismo, né? Teve um aluno que falou sobre a Rua Oscar Freire, que é uma região em que ele mora, tal, ele recebe muito turista na casa dele para fazer compras nessa rua. E ele falou muitas coisas que aconteciam ali e tal, blá, 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 contou sobre o trajeto dessa Rua Oscar Freire, sobre o que aquela rua proporciona ao Eu público. trabalho lá, professor. Na Oscar Freire? Eu trabalho na Doc Lobo com a Sarandi, né? Mas eu Legal. fui lá. Então, a Oscar Freire é conhecida por comércio de luxo, né? Lojas conceituais, grandes lojas. E ali Isso. eles fazem a ocupação do passeio público, que é a calçada, muitas vezes para colocar alguns decks que são particulares, causando barreira para o deficiente, apesar de serem bonitos e valorizarem a rua, etc., né? E, assim, de modo que ele fez várias críticas a isso de acessibilidade, ele fez várias considerações em relação à produção do espaço, de como isso facilitava para o turista, para ele descansar entre as lojas, etc. Foi muito bom o trabalho dele. Em relação ao turismo e arquitetura, falando dos equipamentos públicos da rua e falando sobre como facilitava para o turista. E ela perguntou qual que é o objetivo do seu trabalho. Eu não entendi objetivo nenhum. Sabe, eu fiquei tipo, como assim você não entendeu? Ele tá falando da Oscar Freire. Meu, mas ele me mandou uma mensagem no WhatsApp, mas ele tava revoltado, sabe? Eu falei, então não é só comigo. O problema não é só meu. É. Eu sei que, assim, gente, é de Na verdade. verdade, tá com ela, né? Ela só precisa poder. Ela só tem que ser um pouco profissional e manter o papel dela, só isso. Sabe o que eu penso? Assim, eu sempre quis ser professor, desde o momento que eu descobri a minha vocação. Porque a gente não só se forma professor, a gente nasce assim. Eu entendi isso, eu tinha 18 anos. Eu já tinha feito meu primeiro ano da engenharia, e aí eu fui dar aula no estado como caráter emergencial. Fui dar aula de física no estado. E ali eu ganhava tão pouquinho, mas eu gostava tanto de estar ali, mesmo com todas as dificuldades. E aí eu falei, nossa, que medo de ter gostado, porque eu podia ganhar um mundo na engenharia e gostei de ser professor. Só que ali eu não sabia que ainda tinha várias portas para ser abertas, né? Aí dei aula no estado, me formei em engenharia, dei aula na ETEC, saí da ETEC, comecei a dar aula na Anhanguera, e hoje eu sou professor universitário e trabalho com os meus projetos de engenharia. Então eu uno as minhas duas profissões. E quando eu descobri que eu era professor de natureza, é um impacto para você, porque você aprende que você não pode ser professor, que ser professor é uma coisa ruim, que ninguém quer ser professor. Só que hoje, para você ser professor, inclusive fazer um mestrado e um doutorado, você tem que passar por uma elite educacional que muitas vezes não vai te amparar. Que é uma elite educacional que vai te segregar. Então, vindo de onde eu vim, não sendo uma pessoa loira dos olhos azuis, que faz a diferença, não tendo o inglês desde criança, e entrando em uma sala de mestrado e doutorado para ter um nível stricto sensu, tanto quanto eles, é uma coisa que é impactante ainda. Então, por mais que eu não tenha a pele preta e o cabelo afrodescendente, eu não sou considerado uma pessoa branca dentro daquelas instituições. E, gente, isso é
intrínseco, mas acontece. Então, além de todo o contexto social, existe a questão da cor, existe a questão da crença, a elite educacional é muito complicada, e você tem que passar por muita coisa que você não sabe que você tem que passar. Então, o mestrado é uma área de segregação, sim. E quando você se dá conta disso, já passou muito tempo. Você já sofreu e não percebeu. Então, quando assim eu vejo os meus amigos dentro da universidade que são mestres e doutores, eu tenho maior respeito, porque eles passaram por muita coisa para estar ali. Então, quando você tem um professor mestre, um professor doutor, dá o maior valor para eles, porque eles passaram coisas que vocês nem imaginam. Eles passaram o fogo do fogo para estar ali, porque é muito complicado. Nossa, eu fiz maior discurso, né, de tristeza. É verdade, professor. Em qualquer área, não é só estudando. Isso é em qualquer lugar que você vai, você vê isso nítido. Eu já vi muito isso em entrevista de emprego. Muito, muito, muito mesmo. É complicado. Hoje, graças a Deus, pelo menos na instituição que eu tô, na Anhanguera, eu não vejo racismo em nenhum momento. Nenhum. Nenhum. A Anhanguera não tem nada disso, assim. Zero, zero mesmo. Professor, falando nesse assunto, esses dias eu estava conversando com um amigo e aí a gente tocou no assunto, tipo, disso, né? Você não acha que, tipo, hoje em dia as pessoas exageram? Tipo, eu sei que existe racismo, eu sei que existe preconceito, mas eu vi uma reportagem, tipo, menina, sabe Havaianas? Havaianas tem tem preta e branca e azul e branca, né? Aí a pessoa era uma artista, comprou a branca e a azul. E aí alguém lá comentou que, tipo, por que não a preta e branca? Tipo, falou que a pessoa era preconceituosa, sabe? Não gostava de preto. Eu tenho preguiça dessas coisas. Eu acho que hoje em dia as pessoas não sabem, sabe? Se eu falar que eu não gosto de uma pessoa porque ela é, não porque ela é preta, mas se ela for negra, vai falar que eu sou preconceituosa, que eu sou racista. Eu tenho, nossa, tenho preguiça. Esse caso da Havaianas realmente me parece ser horrível porque eu não conheço o contexto. Antes da gente resolver esse exercício, eu vou contar o que aconteceu ontem na minha aula do mestrado. Teve uma apresentação de uma menina que ela tem a cor de pele preta. E ela sempre toca em assuntos da abordagem do tema dela que envolvem a questão da origem negra e de pessoas de pele preta. E ontem ela estava falando de duas igrejas do centro de São Paulo que são igrejas de pessoas pretas, que foram esquecidas por um tempo, etc. E ela falou de uma igreja que agora eu esqueci o nome, que é a igreja que tem ali na Liberdade. Sabe a Estação da Liberdade? Eu acho que sim. Quando você está descendo a rua, aquela ladeira da Liberdade que vai sentido ao Glicério, Uhum. do lado direito, você tem uma igreja abandonada ali, que as pessoas falam que ela é mal assombrada. Não, não sei agora, sim, professor. Eu É fui uma na Liberdade. igreja que eles acharam um cemitério embaixo dessa igreja. Entendi. E é uma igreja de cultura afro. Essa igreja, ela tirou uma foto da igreja, e sabe aquelas luzes que tem nas ruas da Liberdade que são vermelhas, assim, que é de Uhum. origem japonesa? Aham. Na foto tinha aquelas luzes vermelhas e no fundo essa igreja que é uma igreja negra. E ela fala de como teve esforço para tentar transformar aquele pedaço da Liberdade em um pedaço de origem oriental, só que a história ali é negra, sabe? Então, as pessoas elas tentam mudar todo o tempo a história dos locais e a origem dos locais e tentar locomover as pessoas negras daquela região, fazendo com que a cultura delas deixem de existir por Uhum. questões de ego, sabe? Então, assim, aquele trabalho dela de ontem foi um trabalho que me fez até chorar.
É Porque bacana. realmente existe. Sim, E é muito, muito difícil lidar com isso. Mas, sim. enfim, né? Quem conseguiu fazer o exercício? Mais alguém mais? É, tentei aqui, né? Cri, Marião? cri, cri. Eu Como montei, que ficou? cheguei no resultado aqui, né? Vamos ver se bateu? Bora. Então, ó, vamos fazer a substituição. Então, todo mundo usou essa formulinha? Sim, Beleza. Quanto que era o valor à vista? 30 mil. 30.000. Período de carência? 3 meses. Perfeito. Taxa de juros compostos? 2%. Número de parcelas? 42. Parcela, o que a gente vai saber o valor. Então, substituindo, ficaríamos com 30.000 vezes 1 mais 2%, que em decimal é 0,02, elevado a 3 menos 1, igual parcelas que a gente não sabe quanto vale, vezes 1 menos 1 mais 2, 0,02, elevado a menos 42, dividido por 0,02. Todo mundo conseguiu montar até essa primeira equação? Sim, professor, até aí a gente cheguei, pelo menos. Perfeito. Por onde que vocês vão começar a resolver? A gente pode resolver primeiro dentro do parênteses, elevar e multiplicar, e também resolver aqui dentro do parênteses, elevar e fazer essa subtração, né? Então, vamos lá, ó. Resolvendo dentro desse parênteses, eu vou ter 1,02 ao quadrado, que vai ser 1,0404, vezes 30.000, igual parcela, e resolvo dentro desse parênteses. 1,02 elevado a menos 42 vai dar 0,4353. Subtraio 1 de 0,4353, eu vou ter um número aproximado ali de 0,5247. Dividindo isso por 0,02 vezes parcela. Desse lado da igualdade, eu vou ter aqui 30.000 vezes 1,0404. E aí, olha, repara que interessante, ó. Isso daqui é muito interessante. O meu valor à vista era de 30.000. Conforme a minha carência foi aplicada, eu tive esse fator de correção aqui da carência. Olha quanto que ficou o meu valor à vista vezes a minha carência, 31.212. Então, mais de R$ 1.000 subiu no meu valor à vista porque eu dei essa carência de 3 meses. Então, é preocupante, né? Mais de R$ 1.000 ter subido. Igual parcela vezes quem? Toda essa conta aqui resolvida, 28,2358. Para eu isolar meu parcelamento, quem está multiplicando passa dividindo. Então, vai ficar 31.212 dividido por 28,2358. Certo? Isolei o parcelamento, quem está multiplicando passa dividindo. Portanto, quanto que ficou minha parcela? 1.105,44. Quem conseguiu chegar nesse resultado? Eu não consegui. Eu, às vezes, tenho dificuldade na hora de somar essa formulazinha, professor. Eu nunca Boa. sei Então, onde eu ó, começo. copia que vai te ajudar nos próximos. Ô, professor, Eu, eu fiquei com dúvida em relação a essa parte que tem assim, parcela igual 1 menos 1 mais 0,02 elevado a menos 42.
Tá vendo? Aqui em cima. Isso, essa daí. Eu fiquei em dúvida como que foi resolvido com esse menos 42 lá em cima. Aqui, né? Isso, Vamos fazer junto? vamos. Deixa eu cancelar aqui. Aí eu vou compartilhar a minha área de trabalho. Tá enxergando meu slide de novo? Sim, Vou ir aqui para minha calculadora para fazer junto com vocês. Pode ser? Então eu vou fazer essa continha aqui, tá bom? 1 certo. mais 0,2 é 1,02, certo? Certo. Eu vou elevar, abro parênteses, menos 42, fecho parênteses, igual 0,4353, que é isso daqui, menos 1, que é 0,53, 0,53, cadê? 64, dividido por 0,02. 28,2347, que ele arredondou aqui para 28,2350. É que ele fez direto. Ah, entendi, professor. Entendi. Acho que na hora que eu fui tentar aqui, eu errei na hora de tentar fazer o cálculo mesmo. Entendi. Mas é só, na hora que você for elevar, o bom é que você... Na hora que você for elevar, o bom é que você coloca parênteses, porque para você elevar esse menos 42, você tem que elevar menos 42. Aí você abre parênteses e fecha parênteses. Certo. Exercício 2. Copiaram o exercício 1? Vocês querem copiar desde o início, tanto aqui quanto a resolução? Ou aqui vocês já copiaram? Na realidade, eu mesma eu tirei um print da Não faz questão isso. e resolvi no caderno. Copia no caderno, porque depois você vai precisar deles para fazer os exercícios que eu der daqui 15 dias. Bom, vou copiar aqui. Mas o cálculo eu fiz aqui no caderno mesmo. Tá. Querem copiar? 5 minutinhos, pode ser? Pode. Pode ser. Tá. Enquanto isso, eu vou pegar uma água na cozinha, tá? Já venho. Voltei.
Bom dia, Tiago. Bom dia, professor. Tá vivo? Bom dia, turma. Beleza? Tudo bem? Tudo certo. Que devo a honra. Eu vi o link que o pessoal enviou no grupo aí. Aí sim, agora eu tô feliz de você estar participando. Beleza. Nossa, Semana tchau. que vem a gente vai ter uma live, vocês viram? Vi sim. Vai participar? Participo sim. Beleza. A gente deu a introdução já da disciplina de hoje, sobre carência no prazo de financiamento. Esse exercício aí eu já resolvi. Aí o pessoal já copiou a resolução, e aí eu tô dando só 5 minutinhos para eles tentarem fazer a cópia para a gente fazer o segundo exercício. Aí a gente já corrige. Beleza. E aí, como o senhor está? Tô bem, tranquilo. E você? Tô bem também. Tá se cuidando? Tá trabalhando? Tô trabalhando, tô trabalhando sim. Tá na correria? Tô. Ixi. Então tá bom. O importante é o que importa. Isso. Tá com saudade das aulas já ou não? Ah, tô sim, eu tô assistindo as aulas. Eu não consigo assistir ao vivo às vezes, mas aí eu pego e assisto depois. Você tá acompanhando minha disciplina? Tô sim. Então tá bom. Tá conseguindo entender? Tô sim. Do que eu falei a aula passada? Você fez aquelas contas lá do. Eu até anotei no caderno que ontem eu fiz uns exercícios. Eu vou pegar o caderno aqui e vou abrir. Valor presente. Eu já copiei aqui, viu, professor? Fechou. A resolução, todo mundo copiou? Sim. Sim? Alguém ainda não? Não, peraí. Pronto, professor. Beleza. Então, ó, exercício 2. Chu.
Então, um veículo cujo valor de R$ 30.000 foi financiado em 48 parcelas mensais iguais de R$ 800. Então, a gente já tem o valor das parcelas, sob uma taxa de juros composta de 2% ao mês, iniciando o pagamento após 4 meses. Então, a gente já tem a carência e a taxa. Determine a entrada que foi paga no financiamento. Consegue? A gente tem o tempo de financiamento, a carência, o valor da parcela e o valor à vista. Quem que é a nossa incógnita? A entrada. A entrada. Professor, nesse caso é a Fórmula 2, não é? Isso, Fórmula 2. Estou tão feliz que hoje nós atingimos 13 alunos. Acho que foi um recorde. Tiagão, você tem um objetivo para mim. Tá aí ainda? Oi, tô sim. Aula que vem é a nossa live, então provavelmente vai estar cheia a nossa sala. Mas na próxima aula eu quero pelo menos 3 alunos da sua turma na aula. Tarefa sua. Tá, beleza. Eu aviso lá eles lá. Tá. Não entrou nenhum mesmo, não. Oi? Ninguém entrou da minha sala mesmo, não? Lá da minha turma? Acho que tava o Rodrigo. Cadê o Rodrigo? Eu continuo aqui. Bom dia para todos. Rodrigão legal. e Tiagão têm essa tarefa, mais 3 alunos além de vocês. Tá certo. Eu já passo da metade da turma. Pessoal, tem uma ONG que o pessoal está compartilhando aqui nos nossos grupos de professores, que é de Taboão da Serra. Se alguém tiver interesse em ajudar, vocês entram em contato comigo, para doar cesta básica. Por que que a gente está falando isso? Tem muitos alunos que, infelizmente, nessa pandemia perderam o emprego e eram responsáveis pela manutenção da própria família. Então, se alguém quiser ajudar, vocês entrem em contato comigo que eu passo as informações, tá? A ONG chama... Cadê? É a ONG no Taboão da Serra. Tem várias fotos aqui. Feito Formiguinhas.
Sementes do amanhã. Eu sei que tá difícil para todo mundo, mas vamos lá. E aí, galera, quem conseguiu montar a fórmula? Pelo menos montar a fórmula. Montar eu consegui, professor, mas não cheguei no resultado, não. Ó, formulinha, usaram a segunda fórmula? Sim. Chegaram nessa montagem? Sim. Perfeito. O que você vai resolver primeiro? Dentro dos parênteses. Sim ou não? Sim. 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 Então, mais 2 minutinhos aí. Olha como ficou. No primeiro parênteses, 1,02 ao cubo é igual a 1,0612. Do outro lado da igualdade, 800 ainda continua multiplicando a nossa chave. Eu resolvo primeiro, então, dentro do meu parênteses. 1,02 elevado, abre parênteses, menos 48, fecha parênteses, vai dar 0,3865. Então, 1 menos 0,3865 dividido por 0,02. O que eu faço agora? Resolvo dentro da minha chave. Resolvendo isso, eu vou ficar... Oi?
Aqui o primeiro eu faço 1,01,02 menos ao quadrado? Não, vou resolver com vocês, peraí. Tá. Vou resolver aqui, ó. 1 mais 0,02. 1,02. Elevado, abro parênteses, menos 48. Igual 0,3865. Aqui, ó, certo? Então, vou fazer assim, ó. 1 menos 0,3865, que é 0,6135, dividido por 0,02, que é 30,67, vezes 800, dividido por 1,62. Quem que é esse 1,0612? É esse número aqui que veio desse parênteses do outro lado, porque quem estava multiplicando passou dividindo. Por quê? Eu quero isolar o meu E. Então, quem estava desse lado da igualdade, que eu resolvi desse lado, passou dividindo. Então, eu vou pegar esse número e vou dividir por 1,0612, que vai dar 23.124,76. Então, para eu isolar meu E, quem estava somando passa subtraindo. Então, o que eu vou fazer? Vai ficar esse número menos 30.000. Vai ficar um número negativo. Então, vai ficar assim, menos E é igual a menos 6.875. Só que como os dois lados da igualdade são negativos, eu torno todo mundo positivo. Portanto, o valor da entrada é 6.875,24 centavos. Difícil? Facinho, vai. Sim ou não? Mais ou menos, professor. Eu fiquei ainda confusa nesse resultado de 1,0612. Esse aqui? Vamos ver de onde ele veio? Vamos. Vamos lá. Ó, agora eu estou falando desse lado da igualdade, tá? Ó, 1,02, que é 1, mais 0,02, elevado a quem? 4 menos 1 é 3, não é? Então, elevado a 3. Tá bom. 1,0612. Eu deixei só 4 casas porque a apostila está arredondando. E aí, para isolar o meu E, que é minha incógnita, ele não está multiplicando todo mundo? Ele passa para o outro lado, dividindo. Entendi. Querem copiar a resolução? Sim. 5 minutinhos. Opa, tem boa notícia aí, hein? Qual? Aí, ó, tá aí na tela. Tem que atualizar. Estou vendo a minha tela. Desculpa. Isso daqui é de um concurso que o professor passou e a gente está acompanhando o quadro de atualizações. Eu passei no concurso da Prefeitura de São Paulo e são várias secretarias. E as secretarias elas ainda não começaram a convocar, mas a gente está fazendo pressão nas secretarias para elas convocarem os profissionais, né? E eu sou o número 90. E elas têm que convocar esse ano.
E eu nem estudei para o concurso, passei na sorte. Sabe o que é isso? Dá aula. A gente estuda tanto que a gente vai prestar um concurso e passa. Deixa eu cancelar essa tela e abrir de novo. Foi mal, galera. Jurava que eu estava compartilhando outra coisa. Vocês viram como esse período de carência para o início do pagamento, ele pode alterar o valor aí do financiamento total? Perigoso, né? Uma noção prática da coisa. Vamos fazer uma conta simples aqui, ó. Deixa eu compartilhar a tela. Vamos pensar na seguinte coisa. Quantas parcelas a gente teve de R$800? 48, não foi? 48 parcelas de R$800, mais a entrada que não estava no financiamento. Então, quanto que foi a entrada? 6.875,24. Quanto que a gente gastou no total, então? 45.275,24 em algo que custava R$30 mil, ou seja, 50% a mais do valor real. Ah, mas a taxa era só de 2%. Pois é, você gastou 50% a mais. Caramba. É juros ou não é juros? Vale a pena ou não vale a pena? Não vale a pena. Não vale a pena. Matemática financeira é importante ou não é importante? Sem dúvida. As Casas Bahia nunca mais vai me enganar. Nenhuma loja. Tá vendo? O discurso até que é bonito, né? O pessoal tá assistindo o desenho e assistindo a aula.
Ei, Letícia Braga. Foi Galera, sem querer. então, faça você mesmo. Um produto cuja taxa à vista, desculpa, cujo valor à vista é de R$ 50.000, foi financiado em 13 não, 36 parcelas mensais iguais, isso daqui é para casa, tá? De financiado em 36 parcelas iguais de R$ 2.000, então você já tem o valor da parcela, sob uma taxa de juros compostos de 1,5% ao mês, e é sabido que esse financiamento apresentou uma carência para o início de pagamento das parcelas. Determine a carência desse financiamento. A carência desse financiamento, então, vai ser aproximadamente de 6,79%, mas eu quero que vocês desenvolvam esse cálculo em casa para que vocês consigam chegar nos cálculos sozinhos. O caderninho de vocês de matemática está atualizado? Sim. É isso aí. Professor, Oi. no caso, essa resposta aí, que é de 6,79 meses, é como se fosse de 6 e 7 meses? Não, essa carência ela chegou próxima de 7 meses, mas aí vai ser uma carência de aproximadamente 6,79 meses. Quase 7 meses. Provavelmente ele comprou ali no meio quase no meio do mês, tal, e aí começou a pagar depois de tantos dias. Uhum, entendi.
Copiaram já? Sim. Então, sem medo de errar, lembra daquele primeiro exercício que a gente viu no início da aula? Que a pessoa ia comprar um imóvel não, perdão, um automóvel em 48 vezes mensais iguais, sob uma taxa nominal de 18% ao ano, com entrada de 20%, pagando depois de 3 meses. Foi o primeiro exercício. Então, primeiro a gente tem que ver uma coisa, né? A gente tem que fazer uma taxa equivalente. Por quê? A taxa nominal ela é de regime de juros simples. E para juros compostos, a gente trabalha com a taxa de juros efetiva. Então, conforme a gente viu lá na seção 3.1, para a gente transformar a taxa nominal para a taxa efetiva, a gente tem que fazer a conversão de taxa. Como que ela funciona? A taxa efetiva é igual à taxa nominal, que já é de 0,18, dividido por 360, porque ela está ao ano, mais 1, que é da fórmula, elevado a 30, porque a gente quer ela mensal, menos 1. Então, essa taxa efetiva, ela vai ser de 1,51% ao mês, e isso já está em juros compostos. Vocês querem copiar isso? Sim. É resolução? Beleza. Pessoal, em que anos que vocês estão já matriculados? O que foi? Não entendi, Felipe. Qual o semestre que vocês estão matriculados já? Eu tô no terceiro já. Eu e a Joyce. Terceiro, Vocês já estão na reta final. Já. Opa, Vocês já estão Eu prestando estou no segundo, segundo de qual, Mário? administração. ADM. Vocês estão prestando concurso, treinando? O que vocês estão fazendo? agora nada, né, professor? Matemática financeira é uma coisa assim que dá para prestar umas provas, tal. Tem concurso que mesmo que está cancelando prova, depois que passar a pandemia, volta as provas. Então, tem concurso que demora anos para chamar. Vocês podem começar prestando, testando, e aí no dia que chamar, vocês vão estar com o título na mão. Vou contar o caso da minha prima. Minha prima, ela trabalhou 15 anos em uma loja de roupa. Ela era caixa dessa loja, cargo de confiança. E um dia a gente estava conversando, ela já tinha passado de uma certa idade e tal, ela tinha 2 filhos. Ela falou assim: Ah, eu queria tanto voltar a estudar. Eu falei: Por que você não volta? Ela falou: Meu, é um investimento muito alto tal. E não sei se eu tô pronta. Também o que eu vou fazer agora, né? Já passei tanto tempo aqui nessa loja e tal. Aí eu falei: Dani, nunca é tarde para estudar. Vai e faz o que você tem vontade. Aí ela foi, financiou a faculdade, foi estudar. Foi fazer pedagogia. Quando ela estava no último ano da pedagogia, ela prestou um concurso. O último ano não, ela estava no penúltimo, prestou concurso. Lá da prefeitura de Mogi. Quando ela se formou, que ela pegou o canudo, convocaram ela no concurso. Ela estourou. Está até hoje na prefeitura. Ah, mas Nossa, é ela difícil, arrasou, né, né? professor? Não é difícil. Eu já prestei 2 vezes, mas eu nem pensava em fazer faculdade, não fazia nada, mas prestei. Você estudou? Estudei. Você chegou perto? Não. Mais ou menos. Não foi tão ruim, mas tinha Você... algumas coisas que eu nunca tinha visto na vida. Por exemplo, eu estou vendo hoje, né? Eu acho que era mais falta de experiência, como eu não estava estudando, já tinha terminado um tempo. Acho que mais foi isso. Mas boa dica.
Começa a estudar de novo para concurso, agora que tem mais tempo em casa também, quem tem mais tempo, entra num site de concurso, pega o material da faculdade, dá uma corrida. Meu, vale a pena. Eu tô no quarto. Quem tá no quarto? Lucas? É. Isso aí. Já dá uma olhada na disciplina, faz uns exercícios. Matemática financeira cai muito em concurso. Ajuda bastante. Copiaram já? Opa, eu já. Sim. Então, a resolução a gente só vai converter a taxa nominal para a taxa efetiva, porque ela estava em juros simples, a gente vai transformar para juros compostos. E ela estava anual e a gente vai transformar ela mensal. E aí, quando vocês passarem no concurso, vocês me avisam: ó, professor, passei. Se vocês lembrarem que eu existo. Vocês vão lembrar que eu existo? Tô com carência emocional hoje. Lógico, né, professor? Engraçado. Quando eu dava aula de matemática financeira da noite, o pessoal não tinha esse contato todo comigo. Vocês acreditam? De manhã é muito mais tranquilo, a aula rola muito mais gostosa. O pessoal da noite, às vezes, não tinha essa pegada comigo, assim. Você continua dando aula à noite, professor? À noite eu dou aula só para engenharia. Entendi. De manhã vocês me davam bolo, café. Eu sinto falta. Nossa, eu também tô sentindo saudade de vocês de manhã. A gente pega vínculo, né? Verdade. Você está falando de esquecer assim, mas não tem como, a gente não esquece, né? Verdade. É muito importante, eu penso assim, pelo menos é muito importante. Tem professor que eu lembro, tipo, sei lá, da quarta série, sabe? Quando eu estudava lá no Ferreira Paz, aqui embaixo, no, não, Pirajara. Marca, não tem jeito. Tem professor que a gente guarda para sempre. Por mais que não mantenha contato, mas a gente sempre guarda. E sempre vai lembrar, né? Tá lá Você fazendo sabe, cálculo. Nossa, o professor Felipe falou isso. Não tem como. você sabe que é uma moeda de troca, assim, porque por mais que a gente tenha muito aluno, às vezes o nome do aluno a gente até esquece. Mas quando a gente olha para o rosto dele, a gente fica, meu Deus, ele foi meu aluno. E aí você fica tentando lembrar o nome, porque é tanta gente, mas você fica, ele foi meu aluno. Esses dias, gente, vocês acreditam que eu fui para a igreja? Porque, né, professor é evangélico. Tô lá no quintal da igreja, aí passou um senhor do meu lado, e eu olhei para ele, eu fiquei pensando, acho que ele foi meu professor. E fiquei com aquilo na minha cabeça. Aí ele passou e voltou. Ele falou assim, escuta, você é o Felipe? Aí eu fiquei pensando, o que que eu fiz, será, né? Que merda que eu fiz. Desculpa o termo. Depende, por quê? Falei, sou o Felipe. Ele falou, eu te dei aula na sua sexta série A, quando você estudava na escola Madre Milda.
do lado da direção, você lembra? Eu falei, lembro. Ele falou, nunca mais vou esquecer de você. Aprontava, né, Eu falei, professor? meu Deus! Aí o pessoal que estava perto de mim falou assim, ele era um bom aluno? Ele falou, ele era um ótimo aluno. Ele foi meu professor de matemática. Nossa, Ele eu tenho nunca mais esqueceu de mim. que eu nunca mais vi na vida face da Terra 50 anos atrás, mas eu não esqueço. Foi um professores muito bom. Ele não esqueceu de mim. Ele foi meu professor de matemática, ele foi minha referência, né? Porque eu estou dando aula de matemática hoje para vocês por causa dele. Ele me ensinou matemática. Sim. Você falou, ele, professor? Ele perguntou o que eu fazia, eu falei que eu era engenheiro, que eu dava aula de matemática. Ele ficou super orgulhoso. Mas ele falou que ele já sabia que eu ia ser professor. Eu fiquei chocado. Ele podia ter me preparado, né, para a vida. Ele podia, não, ele te preparou, né? É. Podia ter falado, olha, meu filho, você vai ser professor, se acostuma. É, verdade. Mas, enfim. Pessoal, copiaram aqui a equivalência das taxas? Sim. Sim. Bacana. Então, o próximo passo é definir o valor da entrada, que é de 20%. Então, se o veículo custa R$ 38 mil, quanto que vai ser a nossa entrada? 20% de 38 mil, a entrada é de R$ 7.600. Todo mundo concorda? Sim, claro ou Sim. com certeza? Concordo. Perfeito. Então, com essas informações, a gente já pode substituir. Então, nós temos o valor à vista, que é de 38 mil, temos o valor da entrada, temos o período da carência, a taxa efetiva, o número de parcelas e o valor das parcelas os valores das parcelas que nós vamos conhecer. Substituindo isso na fórmula, nós temos. Primeiro, eu vou deixar a fórmula aqui para vocês tentarem desenvolver. Conseguem desenvolver? Sim ou não? Tentar aqui, professor, peraí. Belezura. Gente, eu precisava ir comprar meias hoje, mas onde que eu vou comprar meias se não tem lugar nenhum aberto? Preocupado. O jeito está sendo comprar tudo pela internet, professor. Então, aí você compra um par de meia R$ 20, o frete é 30. Aí você tem que comprar bastante coisa. Não é só meia. Aí fica difícil, né, essa minha vida de gado. Eu tô tão louco pra bater perna na rua que vocês não têm noção. Ah, só se for pra se contaminar, né? Tomar um banho de contaminação. Pois é. Desse frio que tá, eu tô aqui mega gripada. E não tô saindo desde casa. Minha vida tá sendo dentro do quarto. Olha, eu só não tô saindo dentro do meu quarto porque eu estou trabalhando que nem um louco. Mas olha meus planos de hoje, que eu não dormi muito bem ontem. Meus planos de hoje é terminar essa aula, aí eu tenho uma reunião às 1h da tarde. Em sequência, eu tenho uma reunião às 2h da tarde. Aí eu vou parar umas 3h da tarde. Eu vou tirar um cochilo até umas 5h da tarde. Aí eu acordo, preparo minha aula das 7, dou aula até às 11 e eu vou dormir amanhã até meio-dia. Ai, que maravilha, queria uma programação dessa. Vou acabar aqui minha aula, vou tomar café, aí quando der 1h eu vou me arrumar, 2h eu começo a trabalhar e vou até 9h da noite. Ah, mas ontem eu trabalhei demais, eu tô muito cansado. Você tá trabalhando? Em casa, de home office.
Ah, A mas ó, empresa me eu tô mandou dando para aula de casa. manhã e de noite e tô fazendo minhas atividades profissionais de tarde. Como hoje eu só tenho 2 reuniões, eu vou tentar adiantar muito essas reuniões, porque eu estou morrendo de sono hoje. Nossa, imagina. Tô muito cansado. E eu vou dormir para não ligar para minha professora e brigar. Então eu vou dormir, relaxar, me acalmar. Vou dizer que tá tudo bem. Pessoal, chegaram mais ou menos nisso aqui, ó. Ficou R$ 30.400 vezes 1,0304 igual parcela vezes 1 menos 0,4871 dividido por 1,10151. Tudo certo e nada resolvido? Confirma? Sim ou não? Sim. É isso aí. Então, quem chegou até aqui, resolvendo 30.400 vezes 1,0304 costuma dar 31.324,16. Igual parcela, resolvendo dentro das minhas chaves, eu tenho 33,9669. Se eu quero isolar o meu parcelamento, as minhas parcelas, quem está multiplicando passa de... Dividindo. Exatamente. Então, para eu isolar minha parcela, vai ficar 31.324,16 dividido por 33,9669. Portanto, minhas parcelas serão iguais a R$ 922,20. Logo, teremos que, fazendo o financiamento com entrada de R$ 7.600 e 48 parcelas mensais iguais de R$ 922,20. Então, se você optar por essa carência inicial no financiamento, dando uma entrada de R$ 7.600, você teria essas parcelas de R$ 922,20. E aí, pessoal, as fórmulas que nós vimos hoje foram fórmulas com carência, tanto com entrada, tanto sem entrada, e vocês podem fazer as atividades do Faça Valer a Pena para treinarem em casa. Na aula que vem, nós teremos a live, então. Na próxima aula, nós teremos mais conteúdo antes da prova, e aí na próxima aula eu vou passar uma atividade valendo ponto para vocês. Mas até o final de semana agora eu vou lançar uns pontinhos de AVA para vocês. Então mantenha o AVA em dia e avisa a galera para manter o AVA em dia. Combinado? Sim, combinado. Até no máximo domingo ou amanhã mesmo? Olha, eu queria lançar no AVA até amanhã. Então, se vocês puderem deixar até amanhã, mas eu vou ver se eu lanço no domingo. Beleza, eu já tô quase acabando. Já. Aniversário de humor. Professor, Oi. eu não entendi. O que você quer lançar amanhã? Isso, eu queria corrigir até o final da unidade 3 no AVA de vocês amanhã. Ah, sim. Tranquilo. Eu já tô na sessão 3 já. Isso, até o final. Ah, tá bom. Tranquilo, Tá bom? eu consigo terminar hoje. Uhum. Belezura. Dúvidas, pessoal? Professor, só uma pergunta. A live que vai ter na próxima sexta-feira, é isso? O senhor tem mais ou menos... Espera aí, tem alguém pedindo café aqui. Tem mais ou menos o tempo que vai durar, mais ou menos, só para me basear, me organizar no meu dia? Ó, a gente está falando aqui de uma live que vai ter um certificado de 5 horas. Acredito eu que nós vamos ter mais ou menos umas 2 horas de aula
e eu vou dar um formulário aí, em média, que vocês vão responder em até 3 horas. E aí, quem responder o formulário conseguir tirar uma pontuação mínima nesse formulário, eu mando depois o certificado por e-mail em até uma semana. Maravilha, obrigado, professor. Oh, nada. Pessoal, da aula de hoje, ficou alguma dúvida? Não, professor. Foi bem tranquilo? Proveitoso. Estou com bastante saudade de vocês. A gente também. Vê a hora de acabar. Então, ó, quem gostou da aula de hoje, entra lá no portal e dá uma nota 5 para a aula do professor. Se valer de 0 a 5. Se valer de 0 a 10, dá uma nota 10 para o professor. Quem não quiser dar nota máxima, não entra no portal para dar nota para o professor. Combinadíssimo? Combinado. Combinado. Então tá bom. Gente, muito obrigado pela participação. Estou muito feliz que hoje a aula teve aí até 13 alunos. Para mim é muito satisfeito isso. Eu estava me sentindo mais sozinho, mas hoje vocês foram as minhas companhias. Então, muito obrigado por isso. Participem sempre das aulas, façam os exercícios. E aí a gente se vê, então, semana que vem, nesse mesmo bate-canal, nessa mesma bate-horário. Tamo junto. E se cuidam, previnam-se. Valeu, professor. Obrigado. Um Partiu o abraço. trampo Valeu. agora. Tchau. Tchau, Fica com professor. Deus. Tchau, Tchau, pessoal. Bom professor. Até dia. mais. Tchau, professor. Bom dia. Valeu, até mais, Rodrigão. Tchau, tchau. Fala, professor, bom dia. Valeu, tchau, tchau, Rodrigão. Até mais.